eu creio, vai falando um pouquinho conosco, vai derramando mais misericórdia, entendimento. Todos os dias nós vamos um pouquinho que seja crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Antes de iniciarmos o nosso culto, e já no ambiente para cultuar a Deus, quero dizer que esse trabalho que nós fazemos aqui é independente, é interdenominacional. Esse trabalho chama pessoas para o nosso Senhor Jesus Cristo, proclama, prepara o maior evento que este planeta já viu e conheceu, que é o arrebatamento da igreja. Esse trabalho batalha pela fé que uma vez por todas foi dada a todos os santos. E esse trabalho aqui combate seitas e heresias. Por causa disso que eu ouso dizer que esse trabalho é evangelístico. Nosso Deus, único Deus e Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, te exaltar, queremos te glorificar, adorar o Senhor também nesta manhã que o Senhor nos dá. O Senhor entrega nas nossas mãos este dia. Ajuda-nos a fazermos dele uma dedicatória para o Senhor. Que usemos este dia com graça, com sabedoria, que usemos este dia para engrandecer o Senhor em todas as nossas atitudes, mesmo que sejam atitudes duras, mas que seja para adorar, glorificar o Senhor. Aceita-nos então, eu suplico, como adoradores, cultuadores, servos. Fala conosco, Senhor. Queremos aprender do Senhor um pouco mais. Afasta de nós, Senhor, a mentira, todo tipo de mentira, e afasta de nós também os mentirosos. Aqueles que gostam de enganar, de ludibriar. Dá-nos discernimento. Esta é a oração que eu apresento ao Senhor, no nome do Cristo Jesus. Amém. Irmão em Cristo, irmã em Cristo, deixa eu falar para o pessoal que vai ver esse vídeo aqui no YouTube. Não se esqueça de dar um like aí para ajudar este vídeo a ser divulgado pelo próprio YouTube, para que mais pessoas ouçam e conheçam a verdade da Santíssima Bíblia Sagrada. Então, se você está pelo YouTube, o seu like é importante, né? É aquele positivo para que o YouTube divulgue esse trabalho aqui, tá? Vamos abrir a Bíblia, meus irmãos e irmãs, em Apocalipse, capítulo 16. Eu vou ficar passando coisa para lá, coisa para cá, né? Não tem jeito. A mesa é pequena
E além de ser pequena, está abarrotada de coisa aqui. Apocalipse, capítulo 16, versículo 14. Livro das últimas coisas, chamado de Apocalipse de João. Né? Por quê que é chamado de João? Porque tem lá no livro de Isaías um trecho que é chamado de o pequeno Apocalipse de Isaías. Abriu aí, meu irmão, minha irmã? Nós vamos hoje entender algumas coisas, compreender melhor, né? E nós sempre precisamos do Santo Espírito de Deus nos orientando. Sem a orientação do Espírito Santo, nós somos barcos à deriva. Olha o que está escrito aqui em Apocalipse 16, 14. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. A gente está mesmo. Não sei se alguém duvida disso, talvez duvide, né? Mas nós estamos mesmo nos últimos dias. Os últimos dias. Eu não sei até quando nosso Senhor Deus vai suportar essa maldade toda que existe no mundo. Deixa eu tomar esse golinho aqui, senão vai esfriar. A gente lendo a Bíblia, a gente vê que na época de Noé, as coisas estavam muito fétidas. Eu gosto muito desse negócio de perfume. Aliás, eu gosto de perfume, né, tal. Todo mundo acho que gosta. E eu creio que na época de Noé, subia até o nosso Senhor um odor, um mau cheiro horrível que saía da terra. O que provoca esse mau cheiro? O pecado, a maldade, o engano. Assim, bem no popular, a safadeza. Isso fede, cheira mal. E este cheiro, na época de Noé, subia até o Senhor. Eu creio que o mesmo cheiro de maldade, de falta de moral. Ontem a gente falou da moral, né? Não falamos? Falta de moral, de bons costumes. Esse mesmo cheiro subia de Sodoma e de Gomorra, duas cidades, na época de Abraão. Esse mesmo cheiro, eu creio assim. Ninguém precisa crer desse jeito.
Mas eu entendo que o mesmo cheiro subia até o Senhor dessas duas cidades. Na época de Noé, o nosso Senhor mandou o dilúvio. O negócio estava tão ruim que Deus achou por bem exterminar a raça humana. E sobrar ali 7, 8 pessoas e mais alguns, uma espécie, né? As espécies dos animais. Em Sodoma e Gomorra, Deus simplesmente acabou com essas duas cidades. Eu sei, a ciência vai falar, olha, foi um meteoro, um meteorito que caiu naquelas cidades e queimou tudo, incendiou tudo. Sim, deve ter sido mesmo. Quem comanda tudo isso? É Deus. Então, se foi um meteorito que caiu ali, como a ciência diz, eu não duvido, não. Eu não duvido. Deus deve ter feito isso. Agora, eu, analisando como é que está o mundo, como é que estão as pessoas, como as pessoas são falsas hoje, eu não sei se é assim. Eu não sei, acho que você também não consegue ser. Se eu tenho alguma coisa contra alguém, a minha primeira reação é ir lá e falar, olha, sim, assim, assado. Não vou brigar, não é nada disso, mas eu vou lá, o que está acontecendo, tá? Né? Hoje as pessoas são falsas, né? Elas riem para você, a hora que você vira as costas, elas mostram claramente que te detestam. Pô, isso é falsidade, isso é hipocrisia. Ninguém é obrigado a gostar do outro. Não existe esta obrigação. Às vezes a gente não se dá bem com aquela pessoa, no sentido de ela pensar de um jeito, a gente pensa do outro, mas isso não deve levar ninguém a odiar. A companhia dela, a conversa com ela não me é agradável, então eu evito. Isso não é hipocrisia. Hipocrisia é você fazer de conta que está tudo bem, não estando tudo bem. E as pessoas hoje estão desse jeito. Ou quando vão conversar com alguém, já vão para resolver, já vão, né, prontas para as vias de fato. É a maldade. Essa vida que a gente leva vai encaminhando ao estresse, que tem de gente estressada por aí, mas tem pessoas, né, que fazem aquilo que não pode fazer e por causa disso provocam outras tantas coisas. As pessoas estão com um pavio muito curto. Enfim, eu já falei isso aqui, vou repetir, eu acho que o cheiro do planeta Terra que sobe para as narinas do nosso Senhor, eu acho. Você não é obrigado a concordar comigo, mas eu acho que o cheiro que sobe é um cheiro horrível. Eu acredito que hoje o cheiro que sobe aqui da terra para as narinas do Deus eterno é um cheiro muito pior do que aquele que subia
na época de Noé, na época de Sodoma e Gomorra. O homem está maldoso, terrível. E o homem hoje, ele acredita, o homem é tão assim, seco com algumas coisas, e com outras é tão infante, tão bebezão, tão criança, acredita em qualquer coisa. Eu gosto de usar alguns termos antigos, né? Porque eu também já sou antigo, né? Fazer o quê? Quando a porca torce o rabo, você sabe que o rabo do porco é enroladinho, né? Então a gente usa isso, né? Quando a porca torce o rabo. Não é que ela torce o rabo, já é a formação do rabo dela daquele jeito. Aí o homem passa a acreditar em qualquer um. E é isso que está dizendo aqui Apocalipse 16, 14, perdão. Que os demônios que são direcionados para corromper, e olha, demônio só corrompe quem permite. Irmão, eu estou com a internet com problema, Alexandre. Às vezes ela cai, mas acho que é isso, mas ela volta. Não posso fazer nada, querido. Né? Reativa aí para ver se funciona. Ou então, se você está pelo Facebook, não tem como estar sem áudio aí. Você está mandando um recado pelo Facebook, deve ser um problema seu aí. Viu? O Facebook está com áudio, estou olhando aqui, o microfoninho está funcionando. Então, amados, as pessoas... Que bom, Alexandre, que voltou. Esses demônios, eles são comandados para corromper os líderes dos países. Porque tudo está sendo preparado. É isso que você precisa entender. Se é que você já não entendeu. Que tudo o que acontece, tudo que você vê, tudo que você vê neste mundo é um preparo para o pós-arrebatamento da igreja. Você sabe que muitas religiões, né, falam, eles não usam esse termo, arrebatamento, a igreja vai... Não é isso. Claro, não usam isso. Porque até uma parte daqueles que se dizem cristãos não acreditam nisso. Mas muitas religiões, nos seus escritos, né, declaram que uma parte da humanidade vai sumir. Não é vai ser morta, vai sumir num determinado momento. Então, tudo o que acontece no mundo, esse conflito no Oriente, que isso vai se estender. Não vai ficar do jeito que está, isso vai além. Ah, mas vai ter a terceira guerra? Eu não sei. É bem provável. É bem provável. Mas tudo isso é um preparo para o período tribulacional. Nós precisamos entender isso. Esses furacões, terremoto, avalanche, não sei o quê, né? Tudo
tudo isso está sendo preparado para que o anticristo se manifeste e apareça num desses grandes momentos de crise, depois do arrebatamento da igreja, e se coloque como aquele que vai resolver os problemas da segurança, da habitação, da alimentação, de tudo. Ele diz que vai resolver tudo. Só que para que isto aconteça, existem demônios que são designados, têm como tarefa corromper as autoridades do mundo. Porque, eu não sei quem falou isso, que você quer conhecer um homem, você dê poder para ele. Você quer saber se uma pessoa é boa ou não? Dá poder para ela. Aí você vai ver verdadeiramente quem ela é. E Apocalipse 16:14 está dizendo exatamente isso. Eu estou falando exatamente o que está aqui na Bíblia Sagrada. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. E se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a grande peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Vão surgir aí sinais, maravilhas. Não, claro que vão. Agora, depende de cada um de nós entender, compreender, na verdade, o que provém de Deus e o que não provém de Deus. Não é porque a pessoa saiu andando que quem fez aquilo foi o Senhor. É isto que é discernimento de espírito. Entendeu? Não é porque o sujeito foi curado de uma determinada doença que quem o curou foi Deus. Porque se aquele lugar onde ocorreu a cura, olha como é importante a gente compreender isso que a gente fala aqui todos os dias. Né? Todos os dias eu trago um pequenino estudo aqui, todo dia. É o máximo que eu posso fazer. Porque se aquele lugar onde ocorreu a cura, a maravilha, o sinal, é um lugar que não glorifica a Deus, se aquele sinal, se aquela pretensa maravilha não enaltece a Deus, mas enaltece o homem, a denominação ou coisa que o valha, isso não provém de Deus, é óbvio. Mas a pessoa andou, eu não quero saber se ela andou, eu quero saber quem fez ela andar. E como é que eu vou saber? Sabendo onde isso ocorreu, como isso ocorreu. A quem este sinal, esta maravilha está glorificando? Quem é que está sendo enaltecido ali? Quem é que está sendo engrandecido ali? É algum homem? Se for algum homem, não é Deus. Porque Deus não divide a glória dele. Mas isso está na Bíblia que eu estou falando. Está engrandecendo. As pessoas estão fazendo fila para quê? Para quê? As pessoas querem passar, pôr a mão em quem? Ou no quê? É isso que nos dá as características de um milagre, que é algo sobrenatural,
de um acontecimento anormal. Você vê que a Bíblia, quando fala dos demônios, ela não fala que os demônios fazem milagres. É só a gente prestar atenção. Não fala que demônio faz milagre. Diz que eles são operadores de sinais. Porque milagre só Deus o faz. Só o Senhor faz milagre. Agora, mas isto é um milagre. Não, é um milagre na sua concepção. Você sabe o que é um milagre? Você sabe. Não é porque o sujeito que está lá está dizendo que é milagre. Hoje, como na época do Nosso Senhor, existe muita fantasia, muita mágica, entretenimento. Por causa disso que existe a Bíblia. Por causa disso que o tempo da ignorância acabou faz tempo. Então, o crente, o cristão, o crente em Cristo, o que é ser crente? É acreditar que Jesus nos salva. E nos salva porque ele se entregou por nós na cruz do Calvário. Morreu e ressuscitou. O que vai acontecer com todos nós. É isso que é ser crente. Não é, eu sou crente, eu acredito em Deus. A própria Bíblia diz que até o diabo acredita em Deus. Então acreditar em Deus não é nada de extraordinário. Se o diabo crê. Satanás, e é isso aí que eu vejo que o povo de Deus é enganado. Aí que eu vejo que falta para o povo chamar de povo de Deus, que eu gosto de sempre colocar ali uma linha que divide o verdadeiro povo de Deus daqueles que gostam, que estão na modinha, né? Olha, aquele pastor, começou a falar muito daquele pastor de não sei quem. Peraí, então não está glorificando Deus. Está glorificando o pastor, então já está na linha errada. Começou a falar muito desta denominação, daquela denominação. Opa, denominação nenhuma é bíblica. Não é bíblica, acabou. Existem denominações sérias? É claro que existem, é óbvio que existe. Ninguém está dizendo que não existe. Mas nenhuma delas pode ser glorificada. Porque senão a gente cai neste grande engano de que Satanás quer mesmo que a gente caia. Porque Satanás tem grandes poderes espirituais. Agora, o verdadeiro cristão, ele sabe da gigantesca diferença entre o poder do diabo e o poder de Deus. Não precisamos saber isso. Deus, ele é infinito em poder. A Bíblia ressalta que Deus é onipotente. O diabo e os demônios, eles são finitos em poder, são limitados em poder. Segundo, só Deus pode criar a vida.
O diabo não. Ah, mas aquela pessoa estava morta, não sei o quê. Eu enalteço, assim, neste aspecto, em outros talvez também, a Igreja Católica, porque a Igreja Católica toma muito cuidado, até extremo, para dizer que tal coisa é milagre ou não. Há uma investigação, tal, eu acho interessantíssimo isso que a Igreja Católica faz. E não faz à toa. No meio evangélico, qualquer baboseira é milagre. O sujeito estava desempregado, arrumou um emprego, é milagre. Só se ele arrumou. Para mim, o milagre é quem está desempregado, não tem, mal sabe escrever o nome, né? Arrumar um emprego de diretor de empresa. Aí é milagre. Deus é dono de todo o poder. Você precisa saber disso. Mas isso eu já sei, porque você não põe em prática? Por que você é enganado tão fácil, então, se você já sabe? Deus é onipotente. O diabo e os seus demônios são limitadíssimos. Só Deus cria a vida. Está lá em Gênesis 1, 21, Deuteronômio 32, 39. O diabo não pode criar vida. O diabo, o que ele pode fazer, né? Não sei se o termo é bom, animar algo que está morto. Isso não é vida. Não, eu não vou falar isso, porque depois pode ser usado diferente. Né? Mas ressuscitar só Deus. Agora, animar algo morto, o diabo sabe, isso não é ressurreição. Deus pode ressuscitar um morto. O diabo, ele pode, o termo é animar. Animar. Para você entender, tem uma imagem qualquer. Essa imagem começa a chorar sangue, não sei o quê. Isso é animação, não é vida. Isso o diabo pode fazer, porque leva à idolatria. O diabo, na verdade, ele tem grande poder para enganar as pessoas. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. O diabo pode, até mesmo, irmão e irmã em Cristo, fazer morada num corpo de uma pessoa. Pode. Está em Atos 16. Agora, não é toda a pessoa que você vê com trejeitos de voz gutural, de aspecto possuída, que está possuída. Eu já falei que na grande maioria dos casos, eu cheguei a 90 e poucos % dos casos de pessoas que indicam uma manifestação demoníaca, não tem nada ali. O problema é carnal ou mental. Mas o diabo pode tomar conta do corpo de uma pessoa. Você sabia, meu irmão, minha irmã, que o diabo é o maior mágico do mundo? Precisa estar atento para não ser enganado.
O diabo, ele é um super cientista. Eu não estou dizendo que os cientistas são diabólicos, não é isso que eu estou dizendo. Mas o diabo é um super cientista. E por quê? Porque ele tem como fazer prodígios de mentira. Isso que eu estou falando aqui está na Bíblia, viu? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Né? Conforme Apocalipse 13, do 13 ao 14. Os verdadeiros milagres. Por causa disso que são relatados 36 milagres do nosso Senhor Jesus. Se eu não me engano, 36. O último ele faz com ele mesmo, que é a ressurreição. O que o diabo pode fazer é o sobrenatural. Não, eu falei errado. O diabo pode fazer o sobrenormal. O sobrenatural, só o Senhor Deus pode fazer. Deixa eu corrigir aqui. O diabo pode fazer o sobrenormal. O sobrenatural, só o Senhor Deus pode fazer. Só Deus pode controlar as leis da natureza. São leis que Ele mesmo estabeleceu. Embora, antes que alguém já escreva alguma coisa, já vou me antecipar aqui, né? Deus pode, como a Bíblia narra em Jó 1,19, Deus pode conferir momentaneamente alguns poderes ao diabo. E esses poderes momentâneos são para alcançar os santos propósitos do próprio Deus. Aliás, o que você e eu e nós precisamos entender é que o poder que o diabo possui foi dado e é controlado e é limitado e é monitorado por Deus. Também está na Bíblia. Jó, capítulo 1, versículos 10 e 12. Então, tudo isso para dizer o quê? Irmão, irmã, cuidado. A cada dia que passa, mais o diabo quer enganar. A Bíblia diz que ele é o pai do engano, o pai da mentira. Quando diz que ele quer arrastar as pessoas para o inferno, né? É deixar as pessoas no engano, porque todos que estão no engano acham, entendem, imaginam que estão idolatrando o nosso Senhor, que estão adorando o nosso Senhor. Mas estão adorando quem? O diabo. Como ele é o pai do engano, pronto, ele enganou. A pessoa idolatra, a pessoa cultua o diabo, achando que está cultuando Deus. Agora, a culpa é de Deus? Ou a culpa é nossa, que não lemos a palavra de Deus e não buscamos graça, entendimento do Senhor? A gente não consegue amar quem a gente não conhece. Como é que você vai amar alguém que você não conhece? Para amar, nós temos que conviver, conhecer a pessoa. E como é que eu conheço Deus? Como? Através da palavra dele. Cuidado, irmão. Cuidado, irmã. Vai aumentando dia a dia
essas coisas que são identificadas como um milagre, mas não são milagres. São coisas super normal, acima do normal. Agora, o sobrenatural ao Deus Todo-Poderoso pertence. Pai querido, Deus amado, ajuda-nos, Senhor, a termos este entendimento, esta compreensão, este discernimento daquilo que provém do Senhor, daquilo que provém do engano. Ajuda, Senhor. Coloca interesse em cada um de nós em lermos, estudarmos, meditarmos na Tua palavra, porque o engano vem aumentando há muito tempo e vai atingir o seu ápice depois do arrebatamento da igreja, que eu creio está muito próximo. Continua falando conosco, Senhor, sendo o nosso alimento, o nosso sustento e a nossa água viva. Esta é minha oração por mim e pelos meus irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém.